estamos recebendo para esse segundo bloco de entrevistas o vereador eleito de Porto Ferreira, o Alan João. Ele tem 25 anos, ele foi eleito pelo PSB, concorreu à primeira eleição e já foi eleito com 623 votos, sendo o 6º colocado nas eleições municipais da Câmara de Vereadores. Alan, seja muito bem-vindo aos estúdios da Inovador FM. Muito obrigado, Osni, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos os ouvintes. Espero que a gente faça um bate-papo legal, tire dúvida do pessoal. Enfim, agradeço a primeira vez que eu tô aqui na Inovadora, no seu programa, mas é a segunda vez que você me entrevista. É, exatamente, você me entrevistou em 2013. Foi pra TV Mix, na época das... E foi pra TV Mix, na época das manifestações. Exatamente. De 2013, em relação ao passe livre. Foi mesmo, daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, vamos chegar. Você, para que as pessoas te conheçam um pouco mais, Alan ou Alan? Alan. Tá vendo? Eu sempre pergunto isso para não... Mas o Alan, as pessoas... Agora eu gostaria que você falasse a respeito de você para as pessoas conhecerem. Quem é o Alan João? Alan João, bom, eu tenho 25 anos, né? Foi a primeira eleição minha em âmbito municipal, disputando aí para vereador. Em 2014 eu participei das eleições estaduais, eu fui candidato a deputado estadual na época e eu obtive também uma votação expressiva aqui no município, mas com pouca expressividade, eu digo de campanha, de volume de campanha, de trabalho. Sou advogado também, formado em 2013, né? Inclusive a doutora Luciane estava aqui, presidente da OAB. Fiz pós-graduação no Mackenzie, São Paulo, no ano de 2014 e 2015. Fui chefe da seção de cultura também, e esse ano aí resolvi, junto com o meu grupo, me candidatar a vereador na primeira eleição municipal, que é bastante diferente de uma eleição estadual, né, de deputado. Para deputado, eu competia com menos pessoas, e aqui de Porto Ferreira acho que só tinha um candidato a deputado estadual. E vereador já não, já foram 205 candidatos, uma eleição muito mais concorrida, muito mais disputada, porque às vezes numa mesma rua existem aí 3, 4 candidatos. E você vai pedir voto pro vizinho, que já tem o candidato que mora na frente da casa. Então é muito mais complexo, né? E o vereador mais jovem sou eu desse mandato. Eu tenho 25 anos, então o vereador mais jovem desse mandato aí, nos próximos 4 anos. Fala, você já almejava a carreira política ou não? Olha, em 2006, antes de eu votar ainda, na eleição presidencial, eu tive muita simpatia pela Luísa Helena, que foi candidata à presidência da República na época, e aí foi dali que eu comecei o engajamento político, o engajamento partidário, mas não almejava ainda uma eleição realmente, disputar uma eleição, um cargo eletivo, ainda não. Era muito novo para mim, eu gostava de debater política, gostava do assunto, da parte de ciência política, de estudar isso e discutir isso. Agora, que eu iria disputar uma eleição era novidade. Você sempre foi envolvido com movimentos estudantis ou não? Sempre foi. E, tanto que culminou depois das manifestações, 2013. Na universidade também participei, né? Então sempre estive engajado nessa área. E você sempre gostou disso? Sempre gostei, não sei se tem um pouquinho arraigado também familiar, né? Às vezes, não que já tive candidato, nunca ninguém da minha família participou de eleição, né, de cargo eletivo, mas sempre nessa conversa, todo mundo sempre politizado, discutindo o assunto, enfim, assistindo jornal desde criança, convivi nesse meio. Então tem a ver um pouco com a influência com os pais, família. E te surpreendeu já na sua primeira eleição para vereador, né? Te surpreendeu já ser eleito? Surpreende, claro, acho que surpreende até mesmo quem é reeleito. Acaba sendo, né, uma surpresa, porque a eleição, ela não é fácil, é uma responsabilidade muito grande desde o início, quando você passa a começar a criar o seu programa de candidatura, pré-candidatura, para depois disputar a eleição. Então é uma surpresa, claro, muito grande. Mas o trabalho foi feito, assim, para realmente culminar, né, numa vitória. Foi um trabalho organizado, um trabalho programado, né? No ano passado já estava amadurecendo essa ideia de disputar as eleições municipais, então já vinha programando essa eleição. Em que sentido? Projeto, o que eu iria colocar no plano de governo, que eu sempre pensei, como eu sempre critiquei candidaturas que não traziam propostas, né, que não trazia realmente um plano de trabalho para um mandato. Então foi uma coisa que eu pautei, falei, eu não posso ser candidato sem trazer um plano de trabalho, um plano de propostas. Entendo. Então foi surgindo através desse sonho também de fazer diferente, né? Diferente, né? A gente já via, você foi chefe da seção de cultura, isso, quase 1 ano e meio. Você ficou à frente do departamento, né? Eu havia te perguntado a respeito do seu partido, né? Logicamente que eu tenho perguntado isso para todos os
entrevistados, né? Você achou uma campanha difícil? Essa eleição para você foi difícil, Alan? Eu acho que foi atípica. Foi bastante atípica a eleição, devido... Primeiro que a legislação mudou. Né? A legislação eleitoral foi outra. Foi a primeira vez dessa legislação nova. Em que sentido? Antes, o pleito, né, a campanha, a disputa do pleito, ela durava 90 dias. Diminuiu bastante. Esse ano já caiu 50%, caiu para 45%. Foram 45 dias de campanha, e nem era 45 dias, porque você passava a registrar a candidatura no primeiro dia de campanha, estava contando já a campanha. Então você vinha realmente a disputar a eleição, né, a candidatura, começar o seu período de campanha com 35 dias de campanha, com 37 dias de campanha. Então, encurtou-se demais. E no primeiro momento, o que a gente pensou, né, nós candidatos? Ela vai ser, então, menos cansativa. Sim. Vai ser uma eleição menos cansativa, e não foi, Osni. Foi intensa. Foi tensa e intensa. Porque uma campanha de 90 dias, você começa tranquilo, Sim. você vai programando, sentindo o eleitorado, e vai atingindo, vai fazendo programação, estratégia. 45 dias não dava tempo de você pensar muito. Você já tinha que atingir o maior número de bairros, né? E a gente não conseguiu atingir todos os bairros. Sim. Então, a internet facilitou muito. Foi a primeira eleição, Osni, municipal, realmente que o Facebook teve uma influência muito grande. Em 2012 tinha, mas esse ano já era o pleito via rede social. Igual na eleição federal. Em 2014 foi a mesma coisa. Foi a primeira eleição que realmente pegou o Facebook, né? Que foi uma ferramenta de trabalho dos candidatos, enfim, para mostrar toda a sua trajetória. Eu acho que isso ajudou. Uma eleição atípica, Osni, em relação à legislação eleitoral nova, né? Era novidade para os candidatos, era novidade para os partidos, para os eleitores e para o Poder Judiciário, que até então não tinha jurisprudência a respeito. Era uma legislação nova. Você fala com propriedade que você é advogado. Claro, então era muito difícil. Então, às vezes você chegava para advogados especialistas em legislação eleitoral e eles falavam assim, é um risco. A gente não faz. Então, a lei não tá, a lei tem uma lacuna, mas então não, porque não tinha julgados, né? Já que se fosse a legislação antiga, você ia falar, não, isso aqui não dá certo porque já tem vários julgados, várias condenações em relação a isso, não pode fazer tal tipo de propaganda, não pode fazer tal tipo de arquivo, enfim, né, de publicidade. Mas essa não, foi uma novidade incrível. Então, e assim, pra mim foi uma novidade dupla, né, porque era novo. Primeira eleição minha, pessoal, e já era uma eleição nova em relação à legislatura. Então não tinha onde você tirar muita dúvida. Entendo. Você tinha que ler a legislação, ler a resolução e trabalhar em cima daquilo e tentar não cometer nenhum erro, né? Porque foi uma candidatura, uma campanha de não podia cometer erro. Alan, logicamente que eu tenho que te fazer essa pergunta a respeito do seu partido, Alan. Ele é um partido de situação oposição ao governo que se iniciará no dia 1º. O PSB, nós participamos da coligação majoritária, né? A majoritária foi junto com a Renata Braga, né? A candidata a prefeita, que não conseguiu a reeleição, hoje é prefeita, e não conseguiu obter, né, a candidatura na reeleição. Então, assim, o PSB, eu vou falar a respeito do mandato, né, que nós, partido, temos nos encontrado, claro, com as lideranças do partido, também tiveram candidatos que foram muito bem votados dentro do partido, o partido obteve uma expressividade em relação a votos, foram mais de 2.400 votos, só do PSB. Então, nós temos um grupo, ou seja, temos que trabalhar democraticamente dentro desse grupo. Só que o grupo, eu vou falar através do meu mandato, eu acho que nós temos que fazer um mandato, Osni, que acho que é isso que a população espera, que o vereador trabalhe em prol da coletividade. Independentemente de partido político, independentemente de cores partidárias. Nós temos que trabalhar em relação a projetos, trabalhar em relação a ideias e propostas na Câmara Municipal. Se a proposta é boa, Osni, por que você vai votar contra? Só porque o partido do prefeito é outro? Entendo. Então, acho que a população, ela demonstrou isso nas urnas, tanto em Porto Ferreira quanto em âmbito nacional todo, no Brasil todo. Eu acho que a população espera um trabalho aí de honestidade, comprometimento e principalmente responsabilidade com a coletividade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, primeiro, que eu acho que você definir isso sem começar o governo seria muito arrogante da minha parte, da parte do meu partido. Então nós temos que respeitar a população, temos que respeitar a decisão da população e trabalhar de maneira neutra, com autonomia de trabalho, sem influências externas, porque eu acho que é isso que o eleitor merece e foi isso que o eleitor demonstrou nas urnas. Houve uma renovação da Câmara para essa gestão que vai se iniciar, né, Alan? Inclusive com vereadores aí que foram reeleitos e a sua grande maioria os vereadores que foram eleitos pela primeira vez também, né? E você você observa isso com
bons olhos essa renovação da Câmara? Ou você acha que foi uma ordem natural? Não, eu vejo com bons olhos. Eu acho que, claro, tendeu-se a ser uma ordem natural também, né? Grande parte dos candidatos não disputaram, grande parte dos vereadores não disputaram a eleição novamente, né? Então, nós tivemos uma renovação por um lado e por outro lado não, porque foram poucos que disputaram realmente a reeleição, né? Mas eu acho que foi uma ordem natural no Brasil todo, as pessoas mudarem o voto. Então foi muito importante isso, porque se a gente vivencia hoje uma crise representativa, uma crise, então, econômica e representativa em relação à política, por que manter o mesmo voto? Então as pessoas decidiram mudar o voto, votar em candidatos novos, não só novos, Osni, não só novos em relação à candidatura, em relação à idade, em relação à reeleição, mas novos de idade e novos de não estar no meio político. Isso é extremamente interessante. Então as pessoas não votaram naquele político, o chavão, né? Sim. O figurão. Então, mudaram o voto completamente. Esses novos vereadores, você já começou algum tipo de conversa? Vocês já se encontraram? Porque é natural, né? É natural, vamos trabalhar juntos, são 11 vereadores. De conversar, já conhecia algum deles? São todos colegas de trabalho. Alguns eu conhecia, a maioria já conhecia. Certo. A maioria já conhecia, já tinha, né, um certo vínculo, até mesmo devido ao trabalho, né? 2014, né, outras eleições. E agora as pessoas que a gente não conhecia, estamos conversando agora, a gente sempre marca de bater um papo, enfim, discutir os projetos futuros, como que vai ser os próximos 4 anos, principalmente a gente que entrou agora, né, os novos vereadores, discutindo com os que já estão lá, né, que já têm experiência. Enfim, eu acho, Osni, eu vejo de maneira muito positiva a Câmara Municipal, os 11, eu tenho visto de maneira muito positiva as conversas que a gente tem tido entre nós, os 11 vereadores, né, os próximos 11 vereadores, todo mundo muito animado para trabalhar e sempre com uma conversa muito produtiva, uma conversa voltada a projetos. Isso está me deixando muito feliz. Né? Então, assim, falando dessa Câmara aqui, essa próxima Câmara, o que eu posso falar é isso. Eu estou muito animado em relação, principalmente, aos meus colegas, né, que tem tudo para ser um bom ambiente de trabalho. Porque a Câmara Municipal é como qualquer outro ambiente de trabalho. Aqui, na rádio é um ambiente de trabalho. Você trabalha com outras pessoas também. Então tem que ter um bom convívio. E eu sinto que nós vamos ter um bom convívio, sim, nos próximos 4 anos e que acaba ganhando com isso a população. Alan, teve alguma coisa que você tenha pensado, por exemplo, quando você se candidatou a vereador, você pensou, não, se eu for eleito eu preciso lutar por essa causa. Existe isso? Você tem alguma causa assim que você pretende se dedicar? É claro que, Osni, até mesmo durante a campanha, as pessoas perguntavam isso. Sim. Porque é muito tendencioso, eu acredito, não concordo, tá? Sim. Já adianto, mas é muito tendencioso, porque como a eleição de vereador ela é muito funilada, sim, né, ela é curta, ela tem segmentos, já que o resultado em número de eleitores é pouco em relação ao prefeito, então ela tende a ter segmentos. Certo. Então você vê que tem candidato à saúde, candidato, né, em relação à segurança pública, candidato à cultura. Isso é normal. Não concordo, porque eu acho que o vereador ele tem que ter projetos para a cidade inteira, em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os segmentos. Certo. Mas é natural você puxar para algum segmento. Então, eu não digo que eu vou ter um segmento preferido, mas eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a cultura, porque foi onde que eu trabalhei, na seção de cultura. Certo. Então, onde tem maior experiência, o meu plano de governo tem uma grande ala em relação à cultura. Porém, Osni, eu vejo... Tem me perguntado qual vai ser a minha prioridade no início do mandato. Sim. Eu vejo como necessário hoje no país, e principalmente em Porto Ferreira, a área da saúde. Eu vejo uma situação grave, tá? Não tá legal, não tá positiva. Eu, por exemplo, não tenho convênio, tá? Eu uso o SUS. Sim. E então, na prática, eu tenho sentido... Tem observado isso. Um bom atendimento tá longe de acontecer. Certo. Então, assim, eu acredito que tanto o prefeito quanto a Câmara Municipal, nos primeiros meses, nós vamos ter que resolver, assim, de vez mesmo o problema da saúde. Da saúde pública do município. Eu acredito. Você já tem em mente alguma coisa, Alan, já para o início, alguma ideia, algum projeto que você já preciso encabeçar esse projeto? Existe já algumas coisas? Não, existe, assim, porque assim, pelo menos na minha parte, né, eu fiz o jornal de propostas e a minha... responsabilidade, meu compromisso é cumprir, no mínimo, aquele jornal de propostas. São 6 páginas, enfim. Eu acredito que cada área deva ter 8 a 10 projetos de lei, ou projeto de lei, ou anteprojeto de lei, né? O anteprojeto de lei, desculpa, é quando ele mexe em orçamento, né? Então, por isso que ele chama-se dessa forma. E
Então, assim, em relação à saúde pública, por exemplo, nós temos que discutir a questão do exame médico, os exames que são feitos fora do município, naqueles horários péssimos, onde uma pessoa idosa sai 3h30 da manhã e volta 9 horas da noite. Isso não tem cabimento mais. Então nós temos que discutir isso, tá? É uma prioridade discutir a questão, então, do transporte público para levar, a questão do próprio exame, enfim, é algo que tem que ser discutido. Então, a questão da saúde pública, principalmente a questão dos exames, tem que ser discutida de maneira emergencial. É claro que, por exemplo, quimioterapia tem que ser feita em outro município. Nós não vamos conseguir trazer um mutirão de quimioterapia aqui uma vez por mês, ou cada 2 meses. Mas outros exames, dá para fazer aqui. Basta ter o quê? Um planejamento administrativo que você consegue cumprir essa. Então, dentro da saúde, eu acredito que nós vamos ter que começar a trazer, sim, um debate em relação à questão do exame médico, questão do transporte na área da saúde, e depois o atendimento dos postinhos, o atendimento dos postos centrais. Não tá legal, depois questão de remédio, enfim, não tá boa a saúde do município. É um problema nacional, tá? Não é como do prefeito X ou Y, é um problema nacional. Por isso que eu acho que tem que ser imediato um trabalho em conjunto, Poder Executivo e Poder Legislativo. Bom, já que a gente está tocando nesse assunto, né, até dessas propostas, né, durante a campanha que você acabou, né, passando para os seus eleitores e para a população também, eu vou tocar em alguns temas, então, por exemplo, a área da cultura, o que você até então, né, trabalhou muito tempo nessa área da cultura, o que você tem de ideia para melhorar, então, a cultura em Porto Ferreira? Bom, Osni, eu trabalhei na cultura durante aí quase 1 ano e meio, né? Eu saí devido às eleições, tem uma lei, então que você tem que sair 3 meses antes do pleito, não é? Então eu saí no dia 2 de junho, eu saí 4 meses antes, porque eu senti uma necessidade de maior planejamento em relação à candidatura. Então por isso que eu acabei saindo antes do cargo de chefe de seção de cultura. Então o que a gente observa lá? O principal projeto que tem hoje no Departamento de Cultura é a Escola Municipal de Música e Artes. Então nós temos vários cursos. Inclusive que eu sou aluno, tá? Eu sou aluno de bateria. De bateria, professor Frodo. Tá vendo? Exatamente. Tá Inclusive vendo? eu faço parte dessa equipe desses alunos, eu sou um deles. Que legal. Você não entrou quando eu tava lá, né? Não, entrei agora no... Recente. Recente. Segundo semestre. Segundo semestre. É o principal projeto hoje na cultura. Então, são mais de 500 alunos. Eu deixei a pasta, estava com 554 alunos. Tá? Quando eu cheguei, a gente não tinha nem 350 alunos na época. Então, nós conseguimos aumentar muito. Sim. E lembrando com o mesmo orçamento. Não é? Então, eu acredito que dentro da cultura, a Escola Municipal de Música e Artes é o principal projeto que tem hoje. Sim. É o carro-chefe da cultura, porque atende-se aí 550 munícipes de maneira gratuita. Tem os festivais no final do ano. Sim. Enfim, dentro dessa escola, eu acredito que nós temos que ver uma reestruturação de espaço. Você, aluno, você vê a precariedade que é ter aula ali. Sim, então, a escola tem muito mais potencial, porém não tem um lugar bom. Então, você pensa assim, mas vai ter dinheiro para isso? Se fizer, porque é convênio, se fizer um bom planejamento para o próximo convênio, você consegue colocar o aluguel de um espaço. De um espaço ou melhor. Talvez acomodar ou dentro de um outro departamento. Sim. Enfim, de um outro espaço, mas dá para fazer isso. Com um bom planejamento é possível fazer isso. Então, dentro da escola de música, o primeiro lugar que eu acho que tem que ser mudado é o espaço onde são ministradas as aulas. Por exemplo, o curso de balé é o principal curso que tem. Certo. Não cabe mais dentro da sala. A lista de espera, Osni, é gigantesca. Entendo. É gigantesca a lista de espera do curso de balé. Acho que um bom planejamento você conseguiria aumentar as aulas. Atender mais. Você vai proporcionar. Né? Então você vai proporcionar, Osni, um bom atendimento ao munícipe, que vai ter uma estrutura muito melhor, que principalmente são crianças que estudam ali, então os pais ficam preocupados, e você vai dar uma boa estrutura para os funcionários poderem trabalhar, para poder ter seu horário de descanso, entre uma aula e outra. Então, eu acredito que dentro da escola de música e artes, o principal aí é realmente mudar o espaço onde são ministradas as aulas. Depois, a gente vem para uma questão que é o projeto Guri, que também é um projeto excelente, que nós conseguimos um grande avanço, levamos o projeto Guri para a faculdade ACER. Sim. Então, uma sala que antes cabia 12 alunos, agora a gente tem salas de 60. Inclusive, agradecer, né? Eu tive a oportunidade de palestrar lá para os alunos do Guri, um convite. É verdade, que legal. Eu sei. E então, o projeto é muito interessante, né? Demais, Nós. Então, essa já é uma questão que é do projeto Guri, também ampliar esse projeto, é um convênio estadual, então a municipalidade só tem o gasto aí com o lanche
das crianças, fornecimento do lanche das crianças e alguns eventos que tem esporádicos dentro do projeto. Fora isso, quem paga é o Estado. Então é um projeto excelente, de baixo custo para a prefeitura e que pode ser ampliado. Porque se você proporcionar um bom espaço físico, o Estado ele aumenta o número de cursos. Né? E as crianças adoram, enfim, é super organizado esse projeto, é incrível. E depois disso, Osni, é você colocar, então, festivais de música, festivais de teatro dentro do calendário oficial. Que hoje não são. Eu ia tocar nesse assunto realmente com você, ela até por causa dessa facilidade, por você ter trabalhado nessa área. Você acha que Porto Ferreira ele é muito deficiente o município ele é muito deficiente nessa área cultural, Alan? Falta muita coisa. Você acha que não poderia existir mais festivais, então, algumas ações para mobilização das famílias, esses projetos? Você acha que ainda... Você trabalhou lá, você sabe muito bem até pela dificuldade às vezes, mas Porto Ferreira hoje não é deficiente nessa área. Vem também a questão do Estação Sertaneja. O programa Estação Sertaneja é excelente, é um grande projeto que acontece aos domingos, né, pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, e é um programa de música sertaneja de raiz. Sim. E atinge outro público. E super interessante. Respondendo a sua pergunta, eu acho sim, que está muito deficiente. Principalmente se você compara com outras cidades da região, Pirassununga tem 3 teatros. Então, inclusive uma coisa... O de Santa Rita é lindo, Pirassununga, é pequeno e bonito. Pirassununga, no domingo, eu não sei se ainda existe isso, a banda, ela vai pro coreto e tem as famílias reunidas ali. Então você vê, é grave a situação. Então cidades vizinhas, Santa Rita é menor que a nossa e tem um teatro bacana, não é gigantesco, mas tem uma acústica, uma climatização, então um palco, uma estrutura para os artistas se apresentarem. Então é muito grave para o município, principalmente, Osni, porque o município está cheio de artista. Sim. Tá lotado de artista de qualidade. Músico, pintor, enfim, tem muito Toda artista. área, né? Muito artista. E eles não têm um local adequado para se apresentar. Então são artistas de qualidade e acabam ficando órfãos de espaço. Então Porto Ferreira está deficiente, principalmente porque os munícipes gostam de cultura e eles prestigiam. O Circo de Teatro Tubinho foi um exemplo disso. Então eles gostam de cultura. E depois, porque tem bons artistas, aliás, excelentes artistas, que estão órfãos. Então o poder público está na hora de abraçar essa causa e realmente transferir uma verba para a cultura para que seja eficaz. Ou seja, construa o teatro, vá lá, cada vereador consiga algumas emendas parlamentares. Dos 11 vereadores, cada um trouxer 100 mil reais, mais o prefeito através do Poder Executivo, você constrói um grande anfiteatro de qualidade, com mais de R$1 milhão. Então, é impossível? Não é impossível, basta um planejamento. Não é fácil, é óbvio. Mas eu não estou sendo utópico não, porque é possível. Entendi. Bom, falamos sobre saúde, cultura. Alan, alguma coisa na área da segurança? Da segurança pública, bom, eu fiz a minha pós-graduação em penal, né, fiz em Direito e Processo Penal, discuti questão de garantismo penal, que seria a ressocialização do preso, enfim, mas é uma questão federal e estadual. Primeiro que a Polícia Militar é de âmbito estadual. Sim. Não compete à municipalidade. O que compete à municipalidade é a Guarda Municipal. Então, é o quê? Dar um bom atendimento, ou seja, um bom reforço à Guarda Municipal. Precisa de um apoio. A cidade ela cresceu, né? Tanto de equipamento, quanto de mão de obra, enfim. E o que eu achei interessante, o Departamento de Governo realizou a questão das câmeras de segurança. Isso é excelente, Osni, porque você põe aí em lugares estratégicos do município e você consegue, não vai atingir o zero, você consegue inibir. Não é? Você que dá área, grande certeza. Parte dos delitos. Certeza. Então a câmara de segurança é excelente, mas tem que ampliar os espaços. Eu acho que você tem que colocar entradas e saídas de bairros que tem maior número de criminalidade. Entendi. Porque se tem os dados hoje no município, então dá para trabalhar dessa forma. E em relação ao a tráfico, que tem acontecido em muitos bairros de Porto Ferreira, o que eu discuto muito é a questão da prevenção. Se você fizer um trabalho com as crianças, com projeto social, esporte, cultura e educação, você deixa de colocar essas crianças para realizar o tráfico, esse aviãozinho, enfim. Você não perde essas crianças para a criminalidade. Então, se você for pensar assim, não vai funcionar, não vai dar certo. Pode não dar certo com uma parcela, mas outra parcela, Osni, você acaba salvando. Você tem o programa ProERD, você sabe o que eu estou falando. Sim. Então, esse trabalho com criança, com adolescente, eu acho que é crucial. Conscientização, né? Conscientização. Então, assim, dentro da segurança pública, a questão das câmeras de segurança, a questão do amor parceria com a Polícia Militar, apesar de você não ter ordem lá dentro. Nós temos a atividade delegada, inclusive, que é a parceria com o município, né? E a gente observa que realmente deu certo, né, essa parceria, porque, para quem não sabe, a atividade delegada, os policiais eles recebem do convênio, né, que é pago pelo município,
e aumenta o policiamento nas ruas, né? E existe a possibilidade do aumento também de vagas, esse tipo de coisa, né, Alan? Osni, hoje dentro do ProERD, vocês estão atendendo quantos alunos? Nós atendemos 380 no primeiro semestre e agora no segundo 400 alunos. Bastante. Então todas as escolas de quinto ano, todos os alunos de quinto ano do município, eles são atendidos pelo ProERD. Então no final esse do trabalho. ano você tem aquela formatura. São 2 formaturas no ano, né? Inclusive você está convidado para o próximo dia 18, sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, agora vai ser agora em novembro. Sexta-feira que vem no ginásio de esporte a formatura dessas 400 crianças. Que legal, vou com o maior prazer. Então, você será muito bem-vindo. Então, é esse projeto, né, Alan? Nós falamos saúde, segurança, cultura. O que mais você gostaria de enfatizar nos seus projetos? Falando um pouquinho de saúde também, Sim. né? Questão do transporte público. Osni, a questão da educação, eu acho assim, a educação é o principal. Sim. É o carro-chefe. Não que saúde não seja. Saúde com certeza. Mas a hora que você discute cultura, a hora que você discute esporte, a hora que você discute, sobretudo, segurança pública, quando a gente pensa em prevenção, o que vem? Educação. Sim. Então aí me perguntaram, então o ideal seria juntar os departamentos na educação, cultura Sim. e esporte? Não sei se é o ideal, porque você perde um pouquinho de autonomia. Porém, por um outro lado, uma parceria com o departamento de educação. Então, o que aconteceu? Nós fizemos dentro da cultura, Ozinho, a gente firmou um convênio, né? Uma parceria com o Circuito Cultural Paulista, que é do estado de São Paulo. Então, uma vez por mês, inclusive está em vigência, uma vez por mês o município recebe uma peça teatral, uma peça musical, ou questão de circo, que vem de São Paulo. Tá? Para a municipalidade, o município não gasta com cachê, com artista, nem com hospedagem, nada disso. O máximo é estrutura. Então, aí nós começamos a pensar assim, será que a gente vai trabalhar só com o público externo, ou seja, só com os munícipes? Não. Vamos utilizar o Departamento de Educação. Então, através das escolas, dos diretores das escolas, então nós começamos a fazer uma parceria com a educação. Cinema nos bairros, onde era feito? Na quadra da escola. Tá. Então, você reúne aquela comunidade local dentro da escola. Então, a escola ela tem um poder, assim como a igreja hoje, de formação. Sim. Formação educacional, formação como pessoa do cidadão. Então, eu aposto muito na educação, no Departamento de Educação. Acho que é importantíssimo, principalmente para esses outros departamentos, esporte e cultura, porque são departamentos que têm que usar cada vez mais o prédio escolar, né, a comunidade escolar, o que a comunidade escolar propicia. Dentro do departamento de cultura, eu tive uma proximidade muito grande com as diretoras das escolas. Então foi muito bacana o trabalho que a gente fez em conjunto e deu resultado, Osni, deu muito resultado. Então a gente fez palestra educacional, em dias de feriados nacionais, enfim, convidado um professor para fazer palestra, abrir roda de conversa com os alunos, fazer debate, além do cinema, exibição de documentários, além do próprio convite dentro das escolas para essas peças, além de incluir dentro das aulas. Então, às vezes, por exemplo, a escola de comércio, que é perto do anfiteatro, Sim. Eles iam lá, assistiam um documentário, assistiam uma peça de teatro, depois abria para discussão. Então, muito interessante. Dentro da educação, então, eu acho que a educação é um departamento-chefe para você ampliar os serviços públicos através da educação. Tem cidade, por exemplo, Osni, que faz cadastramento da área de saúde em escola, usando aquela comunidade daquele bairro. Porque tem bairro que não tem posto de saúde. Sim. E hoje, a população não tem condições muito de ir no postão no centro para fazer cadastramento. Então, por que não usar a escola naquele momento? Num sábado, um mutirão dentro da escola. Então, eu acho que a escola ela tem uma função muito, muito importante dentro da sociedade hoje, que é de formação de pessoas e para angariar o quê? Para levar esse serviço público para os bairros. Não é porque as escolas elas estão estrategicamente localizadas. Então, por isso que eu acho muito importante o Departamento de Educação. Em relação ao funcionalismo público, dentro do Departamento de Educação, nós temos a lei do plano de carreira, né, que foi um compromisso que eu assumi em fazer uma audiência pública e rediscutir essa legislação com os professores, com os funcionários da educação, né, que uma grande parcela está desgostosa em relação à lei. Sim. Não tem sido satisfeita, né, em relação a currículo, que tem aumento de salário, enfim, uma legislação complexa que deve ser rediscutida. Quer dizer, você fala mas já foi discutida, foi aprovado pela Câmara. Excelente, foi discutida, aprovada pela Câmara. Ninguém está tirando a legitimidade disso. Porém, Osni, o mundo, ele tem evoluções. A nossa cidade tem evoluções. E a sociedade tem transformações e demandas novas. Sim. Então, por que o salário mínimo, por exemplo, é reajustado? Devido às mudanças que ocorrem no mercado, na qualidade de vida.
Então, por isso que tem essas mudanças. Então, uma legislação também de plano de carreira tem que ter alteração, como qualquer outra legislação, que é revogada e é feita outra. Então, ninguém está falando de revogar a lei, enfim. Mas acho que você tem que ampliar um debate, ouvir esses funcionários de maneira democrática, de maneira ampla, enfim, convidar todos e aí sim discutir essa lei. É um compromisso que eu assumi, está dentro do meu programa. Eu falo sempre do programa porque foi um jornalzinho que eu fiz, entreguei nas casas, e eu falei para os eleitores guardar esse jornal porque é uma maneira que eles vão poder acompanhar o trabalho durante os 4 anos. Óbvio, né, Osni, que vão ter trabalhos que vão estar fora desse material e é natural que isso aconteça. Mas é uma maneira de cobrar o seu candidato, né, cobrar o seu vereador, que é representante do povo, e utilizar aquilo como um meio programático, enfim, de trabalho. Então, na área da educação, eu acredito que os departamentos, principalmente de esporte e cultura, têm que fazer um trabalho em relação à educação. E quando a gente falou de segurança pública, de prevenção, nós citamos muito a educação. E utilizar essas escolas. Exatamente. Olha, você, também com a eleição, com a gestão do prefeito eleito Rômulo Ripa, qual o seu relacionamento com ele? Eu tenho um muito bom relacionamento porque, sobretudo, a gente estudou junto. Né? Ele deu umas anos mais velho que eu, tem 27 anos, só que a gente estudou no Objetivo na época, então a gente já se conhecia, né? Intervalos juntos, enfim. E em 2014 a gente teve uma grande aproximação política, falando em termos políticos, apesar de diferenças partidárias, mas a gente tinha uma proximidade muito grande em relação à nossa ideologia pessoal dentro da política. Então, quanto ao prefeito, assim, em relação Você acha que vai ter um bom relacionamento? Um bom relacionamento, eu acredito que não tem problema. Se precisar cobrar, você vai cobrar. É uma pessoa acessível. Também eu penso que o Rômulo é uma pessoa muito acessível, esteve aqui já no programa, tem atendido os munícipes. Eu acho que trabalhando, Osni, com profissionalismo, tanto da parte do prefeito quanto da parte dos vereadores, não tem por que ter problema, né? Então, uma irregularidade, um problema de administração, é a função do vereador cobrar. Sim. E tem que ser feito isso. Tem que ser cobrado. Da mesma parte, o prefeito, se a Câmara não está agindo da maneira correta, o prefeito também tem que cobrar da Câmara. Então é conjunto. Se os dois poderes, que são independentes, autônomos, trabalharem dessa forma, ou seja, sempre priorizando, tá? Sim. A legalidade e projetos para coletividade, não para interesse individual, não tem por que ter problema, nem da parte da governabilidade do prefeito, nem da parte da Câmara de aprovar projetos, enfim, dos vereadores poderem colocar os seus projetos também em prática. Isso também tem que ser muito discutido, porque o vereador, ele não executa. Ele depende do prefeito, né? Agora, se a Câmara tiver um relacionamento justo e a Prefeitura tiver um relacionamento justo com a Câmara, eu acho que quem ganha com isso é a população, principalmente. Você gostaria de ressaltar mais alguma coisa nessa entrevista, Alan, a respeito dessas suas propostas? Em alguma outra área ou alguma coisa? Osni, a gente está fazendo, né, inclusive, a transmissão ao vivo. Então, por que eu falo isso? O Facebook hoje é uma ferramenta de trabalho, né, principalmente na arte política. Então, eu acredito que os munícipes, o cidadão ferreirense, tem a possibilidade de acompanhar os vereadores, a possibilidade de acompanhar o prefeito através do Facebook. O Facebook tem lá a janelinha da mensagem, né? O inbox, o Messenger, que você pode conversar então com o vereador. Bater um papo, tirar dúvida, falar do seu bairro, pedir uma visita, vem aqui no meu bairro, na rua tal, na altura tal, aconteceu tal coisa no asfalto, aconteceu tal coisa na escola, aconteceu tal coisa no posto. Então o Facebook ele tem essa ferramenta de democratizar os serviços públicos, democratizar os poderes, enfim, que era todos, cada um num canto, né? Todo mundo separado, todo mundo distante. E agora não mais. Então, através do Facebook. Então, o que eu venho frisar? Que os ouvintes que estão acompanhando pelo Facebook utilize esse canal, a rede social, para colocar suas demandas, para cobrar, enviar mensagem. Eu recebo um monte de mensagem diária. E respondo todas elas. Respondo todas as mensagens, sou eu mesmo que respondo. Sim. Foi assim na campanha, foi assim antes da campanha. E tem sido assim, e vai ser assim durante o mandato. Então, eu acho que tem que utilizar essa ferramenta que é o Facebook, porque aproxima muito. Às vezes acontece um problema no bairro, que tem que ser solucionado, tem que ser dito de maneira rápida, vai esperar chegar amanhã para ir lá na Câmara. Às vezes o município nem pode ir na Câmara, não tem condições de sair do seu bairro e ir até a Câmara Municipal, ele utiliza o Facebook. É claro que é muito importante que o cidadão entre nesse espaço público, que ele é aberto ao público. Tem gente que não sabe que pode assistir a sessão da Câmara nas segundas-feiras, né? Pode assistir. Não só pode assistir, como deve assistir. Tem que acompanhar o trabalho dos vereadores, conhecer os vereadores pessoalmente. Porque a grande parte da população não conhece, não me conhece, não conhece os novos vereadores, não conhece os vereadores que já estão.
Tem gente que não conhece pessoalmente, às vezes conhece só por nome. Então é muito importante ir na Câmara Municipal, assim, participar das sessões, conversar pessoalmente com cada vereador, enfim, tirar dúvida e saber o que o vereador está votando, o que ele não está votando. Porque às vezes pode ser que aconteça, e naquela determinada pauta, não tem um projeto daquele vereador, mas ele vai votar em um outro projeto, ou do prefeito ou de um outro vereador. Então você tem que acompanhar a idoneidade desse vereador na votação desse projeto. Às vezes o projeto é de interesse de um determinado bairro e o vereador não vai votar. Ou depois o prefeito não vai sancionar. Então, por isso que é muito importante o munícipe acompanhar. Então nós tivemos, Osni, uma mudança eleitoral muito grande, né, em âmbito nacional, em várias cidades. A população quis realmente dar uma outra guinada, tanto no poder legislativo quanto no executivo. Então agora eu acho que conseguiu nas urnas e tem que manter isso durante o mandato. Porque não adianta você votar e aí você não quer discutir política mais, né? Porque política não pode se discutir só em período eleitoral, só em campanha. Então eu convido o ouvinte, convido o internauta a acompanhar o trabalho de cada vereador, acompanhar o trabalho do prefeito, cobrar dos diretores dos departamentos, enfim. Que a função nossa é representar a população. Então nós precisamos estar muito perto da população. Eu pautei isso durante a campanha inteira, né? Principalmente através das transmissões ao vivo, e é assim que eu vou continuar. Né? Levar esse mandato, fazer um mandato popular e democrático, onde as pessoas possam participar do mandato, dar opinião do mandato e cobrar esse mandato. É para isso que nós somos eleitos, né, Elzinho? Exatamente. Então, enfim, tem várias áreas que a gente podia discutir, nós estamos caminhando no final da entrevista, tem várias áreas que a gente... Não, mas oportunidade, pode ter certeza não vai faltar, né? Pode ter certeza que nós vamos estar lá. A gente tem várias áreas para discutir, né, em relação ao programa de governo, enfim, a projetos públicos, e... Então é muito importante que o munícipe então participe desse mandato, converse com o vereador, converse com o prefeito, que nós temos que ser acessível à população. Muito bem. Alan, infelizmente, né, nosso tempo realmente ele é escasso, mas nós com certeza nós iremos convidá-lo novamente para vir aqui na rádio, sempre que tiver alguma novidade, algum projeto, né? Essa é a nossa conversa com todos os vereadores, os novos vereadores também, que nós estamos convidando. Nós convidamos para vir aqui, para que a população conheça, os ouvintes da Inovadora FM também conheçam, e também as propostas, né? Com certeza a gente vai estar acompanhando o trabalho de vocês. Essa é a nossa função primordial aqui da Inovadora. Desde quando eu fui convidado a assumir a direção de jornalismo da emissora, o meu comprometimento com os ouvintes era esse, de levar a informação verdadeira, de fazer um trabalho de jornalismo sério. Na hora que precisasse cobrar, o papel da imprensa é esse, de cobrar. Na hora de precisar elogiar, nós iremos elogiar e agradecer, e seremos totalmente imparciais, né? Como eu disse, essa é a função do jornalismo aqui da Inovadora FM, e nós estaremos também acompanhando o seu trabalho lá na Câmara, viu, Alan? Pode ter certeza disso. Osni, muito obrigado pelas palavras, obrigado aí por estar abrindo um espaço para nós vereadores, enfim, para o prefeito. Eu acho que é uma maneira da população conhecer cada um de nós, e continue com o programa. Muito importante a população ter esse espaço de discussão, esse espaço de entrevista, que nem agora veio representante da OAB, discutir assuntos importantes para o município, né, dúvidas, tirar dúvida do ouvinte. Então é muito interessante isso, que você amplia aí, democratiza o acesso à comunicação, à informação, né? Democratiza o acesso à informação, isso é muito importante. Então parabéns pelo programa e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, e a gente vai convidar você também outras vezes, pode ter certeza. Voltarei com o maior prazer, viu? A gente vai estar te convidando para trazer, sempre que tiver alguma discussão, alguma matéria interessante, alguma coisa que a gente vai entrar em contato com você. Lembrando que essa entrevista ela será retransmitida então no Jornal da Cidade. Muitas pessoas às vezes não acompanham esse horário, mas terão a oportunidade de acompanhar durante o dia, e também no site Porto Ferreira Hoje, que ela será disponibilizada também para o site, para que conheçam esses novos vereadores. Mais uma vez, Alan, muito obrigado. Muito obrigado, Osni. Eu quero aproveitar, Osni, para agradecer a população, né? Agradecer os votos, tem feito isso em todas as entrevistas, enfim, toda a oportunidade que eu tenho. Então, agradecer os 623 votos que eu obtive, agradecer amigos, colegas, pessoas desconhecidas que passaram a me conhecer depois e votaram em mim, confiaram no meu trabalho. Então, muito, muito obrigado. É uma maneira que a gente tem agora de representar cada voto desse e, além disso, representar, inclusive, as pessoas que não votaram. É a municipalidade toda agora, né? Então, os 11 representam todo o município. Os 12, né? Contando com o Poder Executivo. Então, muito obrigado, Osni. Tenha uma boa noite a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo acesso.